amados irmãos. Irmãos, nossa mensagem hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 6. Foi a leitura inicial, onde nós vamos começar a partir dos primeiros versículos também. Hoje é o segundo domingo do mês de novembro. Você não sabe que dia é hoje? Hoje é o dia do Diácono Batista, todo segundo domingo do mês de novembro. Então, nada mais justo nós trabalharmos em Atos capítulo 6. Por mais que Atos capítulo 6 em si tenha umas certas controvérsias em questão do diaconato, mas querendo ou não, nós temos aqui uma base muito importante para princípios para todo o servo de Deus. Atos capítulo 6, é o versículo 1, em que inicia essa história. Essa história se inicia assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Muito bem, o que aconteceu aqui? É o seguinte, nós estamos no capítulo 6 de Atos. Em Atos capítulo 1, você vai ver ali que tem uns 120 irmãos reunidos. Logo após isso, na primeira mensagem, mais 3 irmãos são agregados. No capítulo 5, capítulo posterior a esse, você vai ver que mais 5 irmãos são agregados. A igreja está crescendo cada vez mais e mais. E com esse crescimento da igreja, o trabalho também está crescendo. Todas as pessoas precisam ser assistidas. Porém, os 12 apóstolos não dão conta mais da comunidade de fé em Jerusalém, que se encontrava em Jerusalém. Então, alguns desse grupo da comunidade de fé não estavam sendo assistidos. O que era isso? Eles não estavam sendo cuidados. As viúvas, as necessitadas, não estavam sendo cuidados pela igreja. Estavam tendo certas dificuldades para eles receberem esse apoio. Então, assim que começa essa história. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E aqui está o texto, a razão de que porque esse texto algumas vezes é utilizado para o diaconato. Por quê? Porque essa palavra servir as mesas, para servir, ela é uma palavra original grego, ele é muito semelhante, uma palavra quase que um sinônimo, até na forma de pronunciar, parecida com a palavra do diácono, que a primeira vez que é utilizada é só lá em 1 Timóteo capítulo 3. E essa palavra ela é muito comum, ela é muito usada comumente pelos gregos na época, e para falar sobre serviço, sobre servir, sobre ajudar. Então, por isso que esse texto, alguns acreditam que ele está se referindo aos primeiros diáconos da igreja, que já houve na igreja. Há outros que acreditam que não. Mas independente de uma coisa ou outra, uma coisa é clara: o significado do diaconato é o serviço. É servir. Esse é um dos principais significados para o diaconato. É um servo do Senhor. Aqui nós vamos trabalhar um pouco, focar um pouco na vida de Estevão, um desses escolhidos ao diaconato. E nesse sentido, um dos escolhidos para servir a igreja, para ser um servo da igreja, os princípios e as características que formam um bom servo. Com certeza, Estevão não foi o primeiro servo e não foi o último servo do Senhor. Mas aqui nós vamos usar ele como exemplo para trabalhar nesse dia, que é o dia do servo, é o dia daquele que vem a servir ao Senhor e como nós, como bons cristãos, devemos ser. Se domingo passado o tema foi Daniel, um modelo de cristão, hoje podemos dizer que o tema seria Estevão, um exemplo de um bom servo, como nós devemos ser. Estevão é um desses que são escolhidos. E por que eles são escolhidos, irmãos? Por causa disso, porque os pastores, os apóstolos, que hoje nós podemos colocar aqui no sentido de pastor, a principal função é trazer a mensagem do Senhor. A principal função é fortalecer a igreja espiritualmente. Essa é a função do pastorado. Essa é a principal função do pastorado. Então os diáconos, eles servem na igreja, os servos e os diáconos servem para 3 coisas, que é o sentido que a gente coloca aqui no servir as mesas. Esse servir as mesas é um trocadilho, no versículo 2, no final do versículo 2, que se coloca hoje nós vamos para 3 coisas. Obviamente o primeiro
como essa história se inicia. Servir aqueles que precisam de ajuda. Mas também, em segundo plano, nós vemos aqui que eles são escolhidos para isso, mas para que possam auxiliar aos apóstolos. Então, os diáconos, eles são esses auxiliadores. Nós vemos também que, então, ou seja, eles servem à mesa, não só dos irmãos, mas também servem à mesa do pastor. O diácono, ele serve, o servo do Senhor, ele também serve ao nosso próprio Deus. Como nós vamos ver que Estevão também serve à mesa do Senhor, no momento que ele começa também a ser uma das testemunhas de Cristo, pregando a palavra, pregando o Evangelho. Então, e como nós vemos as características do bom diácono e do bom pastor, do bom servo em Timóteo. As características ali colocadas. Então, irmãos, nós vemos aqui Estevão, a igreja passando por esse momento, e aí essa função se iniciando. O versículo 3 diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Mais uma vez a palavra serviço, servir, aparece aí, que é uma palavra muito semelhante à palavra do diácono. Se não puder trazer um pouco d'água, eu agradeço. Então, irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo mandando eles escolher no meio da comunidade em que eles estavam inseridos. Porque, irmãos, esses judeus aqui, eles não são o mesmo grupo. Não eram os judeus que falavam o aramaico, não eram os que falavam a língua de Jesus. Eles eram os helenitas, como nós vimos no versículo 1. Quem são esses helenitas? Os helenitas são aqueles que não falavam aramaico. Eles eram de outras regiões. Em específico, aqui eles falavam grego. E por essa dificuldade até de dialeto e de linguagem, pode ser essa uma das razões de ter dificuldade de servi-los. E isso pode ter sido uma das dificuldades de eles poderem não estarem sendo muito bem assistidos. Por isso o apóstolo Paulo fala que na sua própria comunidade eram para tirar 7 irmãos, era para trazer aqueles que seriam para servi-los da própria comunidade de fé deles. Dessa forma, não haveria aquela reclamação de que eles não estariam sendo assistidos, já que deles mesmos, do próprio grupo deles, foram tirados aqueles que seriam os que ficariam responsáveis por este serviço, que os 12 já não estavam mais dando conta, então veio mais esse outro grupo de mais 7 homens. Então, irmãos, eles são escolhidos, são chamados no meio daquele grupo. Então, os diáconos, os servos do Senhor, eles são chamados em meio ao próprio grupo local. Ou seja, a gente não solicita um diácono de lá não sei onde para vir para cá. Isso não é comum. O comum é você trazer servos do Senhor do mesmo meio da igreja. Aquele que quer servir na igreja, fora o caso do pastor, que é o caso aqui representado pelos apóstolos, são da própria igreja, são os escolhidos para serem servos do Senhor. Ou seja, tomar a frente do trabalho do Senhor, ser um dos santos do Senhor, dos servos do Senhor. Pastor, eu quero ser um desses servos. Pastor, eu quero ser um desses diáconos da igreja. Eu quero servir os meus irmãos, eu quero servir a minha igreja, eu quero servir ao Senhor. E o que eu preciso? Você precisa estar inserido em uma comunidade local, ou seja, você tem que estar em uma igreja. O primeiro, agora, você tem que ter algumas características. E quais são as características que formam um bom servo? Olha o que o texto diz. Ele diz: escolha entre vocês homens de boa reputação. A primeira característica de alguém que quer ser um servo na igreja, que está à frente da igreja, é ser uma pessoa de boa reputação. Sabe, um bom servo, ele conquista, ele salva, ele muda, ele modifica a vida das pessoas, sem precisar falar alguma coisa, apenas pelo testemunho de vida dele, apenas olhando para ele, você diz: olha, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser como este cristão, eu quero ser um servo como aquele irmão daquela igreja ou um servo. Temos que ter uma boa reputação. Essa é uma das primeiras características. Você já se deparou com alguém na sua vida em que essa pessoa não precisou falar nada para você, ela não precisou te ensinar nada, só de você olhar o modo de vida daquela pessoa, como aquela pessoa vive, com as atitudes, as ações, aquilo lhe constrangeu, aquilo lhe modificou, aquilo mudou o seu modo de pensar, o seu modo de ver o mundo.
ser um bom servo de Deus. É ser olhado e visto como um bom servo. Você pode até não ser visto por todos, mas com certeza, pela maioria da comunidade cristã, você deve ser bem visto. Isso é muito importante. O servo, ele tem que ser visto, muito bem visto, pela comunidade. Se a comunidade em qual ele está inserida não o vê como exemplo, como ele pode ser um servo, um diácono, e pode estar à frente? Então ele tem que ser muito bem quisto pela sua comunidade. A gente vai ver que o texto diz que todos da comunidade se alegraram, todos ficaram satisfeitos com essa solução. Então aqueles que desejam estar à frente da obra, aqueles que desejam estar à frente do diaconato, querem ser bons servos de Deus, devem ter um bom testemunho, uma boa reputação. As pessoas devem prezar por isso. Devem dizer, olha, aquele irmão é um exemplo para mim. Aquela irmã é um exemplo para mim. Eu quero ser um servo um dia como eles são. Então tem que ter uma boa reputação em meio à comunidade. Tem que ser uma pessoa que inspire respeito. Que a pessoa possa ter orgulho, se gloriar. Como o texto mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer: se numa coisa me glorio no Senhor. Seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma boa reputação é essencial para um bom servo. A segunda característica é cheio do Espírito. O que é isso, pastor? Cheio do Espírito. Todos na igreja tinham o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, mas cheios do Espírito Santo é quando nós somos tomados pela unção do Espírito Santo. Nós proclamamos a palavra de Deus, nós proclamamos a verdade de uma maneira que ilumina o ambiente. Você está cheio do Espírito Santo, você é impulsionado a não conseguir mais nem fazer as suas próprias vontades, você faz a vontade do Espírito Santo, ele te domina. Porque a realidade, irmãos, é que nós vivemos em uma guerra entre o Espírito e a carne. E a carne não quer o que o Espírito deseja. Por isso ela vai fazer de tudo para que nós venhamos a fazer aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. E ela até cria subterfúgios, cria meios, cria oportunidades para fazermos a sua vontade. E até parece essa coisa toda. Olha o exemplo do diabo, que diz para o Senhor, diz, olha, te atira daqui para baixo, que ele mandará ordens para que os anjos não deixem você nem tropeçar. Ele pegou a própria palavra de Deus e interpretou, mas interpretou de uma maneira muito ruim. A carne faz isso conosco. Ela nos faz ler a palavra de Deus e até achar subterfúgios, achar desculpas para continuarmos a viver as nossas vidas de uma maneira que o Espírito Santo não se agrade. Se eu estou muito feliz, muito animado e sempre muito bem com a minha vida, eu digo no sentido de que tudo que venho fazer, independente do texto, independente da palavra de Deus, das ordenanças do Senhor, não é o Espírito, é a carne. Porque a carne não deseja o que o Espírito tanto quer. Então temos que ser um bom servo, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ser tomado pelo Espírito Santo. Ele não faz mais as suas vontades, mas sim as vontades do Espírito Santo, principalmente quando se derrama-se essa unção sobre ele. O que é unção? Uma vez um pastor, muito caricato, fizeram uma pergunta para ele sobre isso. Pastor, que unção? Esperava uma resposta teológica, cheia de explicações, um pastor muito bom, ótimo pregador. E ele disse, irmão, simplesmente uma resposta muito simples e direta. Unção é. O que é unção? Unção é que uns são, outros não. Isso é unção. E basicamente é isso, irmãos. Unção é que uns são, outros não. Não é todos que são cheios do Espírito Santo. Unção não é derramado sobre todos. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo. No momento que você se depara, em momentos de calamidade, de dificuldade, você vê uma pessoa que na maior agonia que ela deveria estar, ela está em paz do Espírito, é porque ela está cheia do Espírito Santo. Você vai ver momentos, você vê os textos anteriores, em que a igreja está sendo perseguida, Pedro e João foram presos, e eles começam a orar ao Senhor. Foram presos porque pregaram a palavra. E quando eles começam a orar, diz a palavra de Deus que eles foram cheios do Espírito Santo.
E aí aquele local se estremeceu e eles saíram com coragem para anunciar o Evangelho, mesmo sabendo que poderiam ser presos por causa disso. É coragem para seguir em frente, junto com a verdade, independente se isso possa custar muito caro. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Irmãos, não confunda sabedoria com inteligência. Sabedoria não é usada para humilhar as pessoas, para menosprezar as pessoas e diminuir as pessoas. Sabedoria é para encantar. Pessoas que usam a sua inteligência para diminuir os outros não são sábios, são tolos. Sabedoria, irmãos, é você conseguir anunciar o Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, com sabor, com gosto, de uma forma que transforme a vida através da luz de Deus e não através por força ou por violência. Sabedoria de Deus. São características importantes, mas eu não posso dizer que eu posso ter uma sem a outra para ser um servo. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, se eu não tenho uma boa reputação, como eu posso dizer que sou sábio? Eu preciso ter todas as características para ser um servo. Um servo realmente apto para o serviço do Senhor. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse é o objetivo do pastorado. E para isso que há uma necessidade do diaconato. Mas é claro que o pastorado também tem essas características demais, independente de algumas comunidades, como a de Tessalonicenses, que era uma comunidade muito útil. Verso 5. O para si agradou a todos. Então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha, mais uma característica, um homem de fé. Irmãos, isso não é fácil. Mas a pessoa tem fé, né? A fé que aqui se refere a dizer, todos têm fé. Mas a fé aqui referida é algo, vamos dizer assim, excepcional. É algo que você vai em frente sem duvidar. E se tem um mar na sua frente, você sabe que é cair se você seguir em frente. Mas você dá o passo de pé e você consegue andar sobre as águas. Ele confiava fielmente na palavra de Deus, que ela era justa, verdadeira e eficaz. Ele tinha fé. Irmão, sabe o que é fé? Fé é a prova das coisas que se esperam, ou fé é a esperança das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Sabe o que é fé? É quando Jesus olhou para Tomé e disse: muito maior, muito melhor serão aqueles que não vão ver, mas vão ver. Muitas pessoas, sabe por que milagres eram feitos na época de Cristo? Para convencer os ímpios. Fé é você não vê, mas você crê. Eu não vi grandes milagres, eu não vi grandes visões e grandes coisas, mas eu tenho fé. Isso é viver pela fé. Porque se eu preciso de outras coisas, de subterfúgios para ter minha fé, eu posso até ter uma certa fé, mas não é a mesma fé de Espírito. Eu tenho fé, mesmo sem ver. Por isso Jesus disse a Tomé: muito melhor serão aqueles que não vão ver, mas vão crer. Terão fé. Fé, irmãos. Então por isso foram feitos milagres naquela época, naquele período, foram feitos por Jesus, os apóstolos que detinham a palavra de Deus, o poder de Deus, e as transmitiam aos seus primeiros discípulos, como nós vemos na história. Mas logo depois não se ouve mais. Por quê? Porque foi necessário para se convencer inicialmente, no início da igreja, os descrentes. Temos que ter fé. Fé para seguir em frente, independente das circunstâncias. Ter fé em fazer o que é certo, sempre. Por mais que isso possa lhe prejudicar. Por mais que fazer o que é certo, nem sempre vai dar certo. Não vai lhe constituir status,
glória, honra aos olhos humanos, apenas através dos olhos da fé. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe puseram as mãos. E aqui há uma importância: aqueles que se dedicam e querem servir ao Senhor, eles se apresentam diante da igreja e dizem: eis-me aqui, estou para ser um servo do Senhor. E esse, impondo-se as mãos, se consagra a vida daqueles que querem servir ao Senhor. E diante de Deus e diante dos homens, eles firmam este compromisso de serem servos do Senhor até que Ele venha. Irmãos, cuidado, porque com Deus não se brinca. Por isso que nós só consagramos pessoas, não consagramos outras coisas, apresentamos ao Senhor outras coisas, mas pastores, diáconos e demais coisas nós consagramos ao Senhor, impomos as nossas mãos e apresentamos diante de Deus, serão servos hoje e para sempre. É um compromisso firmado, uma aliança com Deus. E ai daqueles que quebram esta aliança. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Só através dos exemplos daqueles homens, porque até então no momento você não vê ainda o anunciar tirado dos apóstolos, apenas através desses exemplos, dessa formação de uma congregação, de uma igreja que busca ser servo, serviço ao Senhor, um bom servo. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Como em Atos capítulo 1 a palavra de Deus diz: ao receber sobre vós o Espírito Santo, receberão poder para serem minhas testemunhas. Não existe, irmãos, maior privilégio do que fazermos parte de uma comunidade que incentiva, avança e promove a mensagem do Reino de Deus, o Evangelho do arrependimento. Então, alguns dos que oravam na sinagoga, chamados de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, e se levantaram e discutiram com Estevão. Irmãos, hoje, com a arqueologia moderna, nós sabemos que na época de Cristo havia centenas de sinagogas. Muitas pessoas pensam que o judaísmo era uniforme, ou seja, só tinha aquele grupo. Não, eles tinham várias denominações. Tinha o grupo dos fariseus, tinha dos saduceus, tinha os zelotes, tinham os libertos, com certeza pode ter sido um grupo que foi escravizado e conseguiu a liberdade. Pessoas de Alexandria, da África, pessoas de vários e diversos lugares, vários grupos, porém todos eles ali se encontravam. Muitos destes grupos com certeza se converteram ao cristianismo através da compaixão e graça que ali estava sendo exercida. Mas entre eles, irmãos, é algo muito interessante, porque Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, era um homem exemplar e algo cheio de sabedoria. E ele começa a pregar o Evangelho, começa a ensinar, e eles começam a discutir com Estevão. Porque, irmãos, Estevão, por mais que a história dele seja muito curta, apenas os 6 e os 7 do livro de Atos, Estevão foi um pioneiro, muito antes do apóstolo Paulo. Ele já tinha entendido o impacto do que foi a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele tinha entendido como isso iria impactar a vida do grupo judeu. Por isso eles estavam ali discutindo, porque Jesus, eles estavam mostrando com toda a clareza e com toda a sabedoria dada por Deus que o judaísmo acabou, não existe mais. Ele estava ali no meio deles, estava ali nas sinagogas, eles estavam fazendo sacrifícios, e com certeza Estevão estava ensinando que agora Jesus já pagou o preço, não era mais necessário os sacrifícios, não era mais necessário aquelas dietas que eles faziam, não era mais necessidade de alguns alimentos que não podiam comer, eles não eram mais necessários as festas, o sábado. Agora Jesus veio, tudo isso apontava para Cristo, como nós vemos na mensagem dele no
capítulo 7. Tudo apontava para Cristo. Estevão entendeu isso muito antes de tudo isso. Você vai ver que o apóstolo Pedro, ainda logo um pouco, alguns capítulos à frente, ainda vivia como judeu. Tanto que quando o Senhor tem que se revelar a ele em sonho para ele entrar na casa de um gentio. Onde o Senhor? Que entrarei na casa de um gentio. Onde o Senhor? Que comerei comida impura. Você vai ver ali aquela passagem no livro de Gálatas, enquanto eles estavam ali, foram visitar os irmãos na igreja da Galácia, e eles não comem junto com os irmãos. Características ainda do judaísmo. E Estevão, foi um pioneiro. Muito antes do apóstolo Paulo. Ele já estava ali anunciando e pregando para aqueles que falavam a língua grega. Ele estava ali anunciando o evangelho, sabendo que agora é Jesus, não é mais o judaísmo, agora é cristianismo. Ele foi um pioneiro. E com certeza teve um impacto na vida de Paulo. Tanto que nós vamos ler lá em Atos capítulo 18, Paulo cita Estevão. Porque Paulo estava neste momento da história. Paulo estava ali no meio deles. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles discutiam, eles falavam, eles vinham com todos os argumentos, mas Estevão vinha com a palavra de Deus. Ele interpretava muito bem a palavra de Deus, porque tinha sabedoria do Senhor. Então sim, você tem que ser uma pessoa de boa reputação, mas não se engane. Existem pessoas que podem se levantar para perseguir a igreja, e usando subterfúgios até textuais, como o Satanás usou para com Cristo. Mas temos que ter sabedoria, irmãos, para sabermos nos levantarmos como o apóstolo Paulo em defesa do Evangelho, como Estevão que aqui está, pregando o Evangelho. Ele falava com sabedoria e eles não podiam resistir pelo Espírito que por ele falava. Então, como eles não achavam nada de errado, porque ele era um homem de boa reputação, então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Ele estava dizendo: a palavra de Deus se cumpriu, a palavra de Deus é verdadeira e fiel. O Moisés estava falando sobre Cristo. Quando ele levantou aquela cruz no deserto, era Cristo ali representado. Desde Abraão, como nós vemos a mensagem de Estevão no capítulo 7, tudo apontava para Cristo. Mas eles não conseguiram encontrar nada, então tiveram que criar mentiras, calúnias e difamação, desobedecendo a lei. Não levantarás falso testemunho. E com certeza 2 ou 3, porque a lei dizia que só poderia se aceitar testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então eles encontram ímpios para blasfemarem, para falar mentira, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. E atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Irmãos, o Sinédrio era composto por 70 anciões, mestres da lei, mais um que era o sumo sacerdote. Eles eram juízes que julgavam questões religiosas e também algumas civis. E Estevão é levado àquele lugar por pregar o Evangelho, por estar com a verdade. Atiçaram o povo para levarem até lá com as mentiras. Apresentaram as testemunhas falsas e disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. E de certa forma, irmãos, aquelas falácias tinham certos fundos de verdade. Pode-se dizer aqui que era uma fake news que eles colocaram. Porque realmente Estevão estava falando, deixando bem claro, como ele vai citar no capítulo 7, quando ele vai falar sua mensagem perante o Sinédrio, que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, citando o profeta Isaías.
Porém, irmãos, lembramos do texto anterior que deixa bem claro que ele explicou muito bem. E como eles não conseguiram resistir à sua palavra, tiveram que inventar coisas. Então, irmão, não se preocupe. Se no final dos tempos haverá perseguição, haverá pessoas, ou até nos momentos atuais, pessoas lhe perseguirem porque você está ao lado da verdade, permaneça firme com a sua fé na palavra do Senhor, como Estevão, seja um servo. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E aqui nós temos também aquela referência sobre Jesus dizendo que o templo, mas era o corpo dele que seria destruído e reconstruído depois do terceiro dia. E nós vemos aqui que os costumes realmente seriam mudados. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Irmãos, o que é isso, pastor? Acreditam-se alguns estudiosos da palavra de Deus que há aqui duas referências. Uma referência provavelmente pode se referir a quando Moisés passou 40 dias no Monte Sinai e quando voltou, ele voltou com o seu rosto resplandecente. Ou quando Jesus estava ali com aqueles dois homens e também ao descer daquele monte, veio com o seu rosto resplandecente de luz. Provavelmente a glória de Deus foi derramada sobre Estevão. Ele que estava cheio do Espírito Santo, como um sinal de que Estevão estava falando a palavra de Deus, que estava falando a verdade, como um sinal da glória de Deus na vida de Estevão. É isso, irmãos, estarmos cheios do Espírito Santo, é sermos luz para o mundo. É as pessoas olharem para nós e o ambiente se iluminar. É você ver a escuridão entrando e você conseguir lutar contra ela. E a luz superabundar o seu coração. É aquelas pessoas que são sal da terra, que dá gosto de ver. E Estevão começa seu grande discurso no capítulo 7. Mas eu quero chegar aqui ao final. No versículo 54 do capítulo 7 diz assim: ao ouvirem isto no final do sermão de Estevão, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos dos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, Jesus fica de pé à direita de Deus? Aqui nesse momento ele estava. Mas Jesus fica sentado à direita de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando o Senhor for nos receber, quando Ele for receber um bom servo, Ele vai lhe receber de pé. Ele vai lhe receber de braços abertos e vem, meu bom servo. Vinde benditos de meu Pai. Num lugar de honra, de respeito, porque você foi um bom servo. Servo bom e fiel. Vinde para o gozo de meu Pai. Então ele disse, e enxugando e expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles ao pé de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Irmãos, existe uma história de um pastor. Um cristão, ele não tem mais medo da morte, porque ele sabe que vai se encontrar com Deus. Há uma história de um pastor que estava muito doente, já de uma idade avançada, há muito tempo doente. E aí, nos seus sermões, ele chega e ele fala uma seguinte frase. Ele diz: irmãos, parem de orar por mim, não tardem mais a minha ida para a glória. Irmãos, aqueles que percebem quão glorioso é ir para este lugar de honra, almejam tanto estar ao lado de Deus. Todos os dias dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Vem buscar. Estou pronto, teu servo. Quando chega o momento do cristão, no momento da maior adversidade e dificuldade, ele está em paz com Deus. Um bom cristão, na maior calamidade que for, ele continua sendo um bom servo, independente das circunstâncias. Sabe, Estevão poderia muito bem ter reclamado, poderia ter brigado, discutido, se levantado contra aquelas autoridades, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Estevão sabia, e isso aqui eu trago para os nossos tempos atuais também. Ele sabia que toda autoridade é constituída por Deus. Isso não significa que sempre é certo, mas que toda autoridade é constituída por Deus. Tudo está no controle de Deus. Jesus mesmo disse isso quando estava na frente de Pilatos. Ele disse: você não sabe que eu posso lhe dar vida ou morte, te livrar? E o Senhor disse: se do céu não se fosse te dada essa autoridade, você não poderia fazer nada. Nem sempre as autoridades, sejam elas quem for, pode estar certo ou errado, mas tudo está no controle de Deus. Estevão, como Jesus, mudo vai até o matador. Ele não discute, ele não briga, ele não se desespera, porque ele está em paz com o Senhor. Ele aceita o seu fim, porque ele sabe que é glorioso. O Senhor já está preparando um lugar de honra. Ele já está ali. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, adormeceu. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos em uma das últimas características de um bom servo? Um bom servo, ele vive o amor de Deus. E quem ama, perdoa. O perdão está na essência do bom servo. Estevão ali sendo apedrejado, ele estava com a razão, ele estava certo e correto. Mas o que ele fez? Ele os amaldiçoou, ele gritou e se berrou e começou a fazer. Qual dos apóstolos fez isso? Não. Ele disse: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Algumas vezes a gente pode pensar que isso não faz diferença nenhuma. Aos olhos humanos, isso não tem lógica, não tem razão. Mas sabe, irmãos, se você for no capítulo 8, no final, esse é o final do capítulo que nós vamos ler, mas no capítulo 8, versículo 1, você vai ler o seguinte: e Saulo consentia na morte de Estevão. Estevão, com certeza, foi um ponto crucial na vida do apóstolo Paulo. Ele foi pioneiro muito antes do apóstolo Paulo. Ele pode não ter tido todo o clamor, ele pode não ter tido todo o reconhecimento. Apenas 12 capítulos, em que um é praticamente um grande discurso, e o outro mais menciona a razão de ele aparecer do que sobre ele mesmo. Um bom servo não procura glamour, ele não procura status, ele é servo. É para isso que ele serve. Qualquer um que almeja ser um servo do Senhor, ele tem que saber primeiramente aprender a servir. Se eu não sei ser submisso, como eu posso estar em status de liderança? Não posso, não tenho condições, não tenho capacidade. O Senhor Jesus Cristo, na noite anterior em que foi traído, na noite em que da sua morte, na noite anterior à sua morte, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse: eu, sendo seu Senhor e Mestre, vos servi. Assim sirvam uns aos outros. Humildade, serviço, submissão são características essenciais para qualquer conservo do Senhor. O texto finaliza dizendo que ele adormeceu. Irmãos, isso é lindo, porque isso mostra a nossa esperança. Nós não vamos morrer, nós temos uma vida eterna, nós só vamos adormecer.
e vamos acordar na glória de Deus. A esperança sempre é viva no final. Estevão sabia muito bem disso, e por isso estava disposto a morrer, se apedrejar, sofrer, e até o final, cheio do Espírito, com a paz de Deus, perdoou aqueles que ali estavam. E são frases, é claro, bem conectadas, porque se você for ver, Jesus disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. São características fundamentais para todo bom servo. Eu estou pronto para me encontrar com o meu Criador. E estou pronto para levar em minhas mãos. Como ele mesmo diz: louco, hoje mesmo eu te pedirei a tua alma. E o que tens para apresentar diante de mim? O que fizestes com os talentos que eu te dei? Enterrou ou deu o seu melhor? Foi um bom servo. Essas são as características de um bom servo. Daniel foi da mesma forma, o ex-modelo de cristão. Mesmo perante o perigo e a morte iminente, o Senhor o poupou. Mas este aqui, o Senhor nos mostrou, foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi o pioneiro ensinando sobre o cristianismo. A divisão de águas que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Foi o pioneiro em pregar aos de língua grega. Mas, algumas vezes, as pessoas podem nem lembrar do nome de Estevão. Mas isso é muito importante. É que significa que ele fez um ótimo trabalho. Porque nós temos que lembrar de Jesus. É da palavra de Deus. É Ele que brilha. A luz que estava sobre o rosto de Estevão não era Deus. Era a glória de Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Chegamos ao fim da nossa mensagem. Vamos para o momento agora da ceia. E aqui eu digo também uma palavra muito importante sobre a ceia. A ceia nos traz uma lembrança muito importante. Jesus Cristo sofreu, morreu por nós. Todo esse sacrifício será assim, como o apóstolo Paulo mesmo diz: completo em meu corpo as dores de Cristo, tenho em meu corpo as marcas do Evangelho. Jesus morreu, deu sua vida por nós. Foi o sacrifício perfeito. Então, o que eu posso oferecer ao Senhor? Minha vida, a minha oferta, o meu sacrifício. Será se é demais seguir os caminhos do Senhor? Por mais sacrificosos que sejam, ser uma pessoa exemplar, benquista na comunidade, que perdoa e pede perdão, que ama e é amado, que está disposto a estar do lado da verdade, mesmo que isso custe a sua vida, mesmo que isso custe o que você mais preza, mesmo que isso custe tudo para você. Estevão preferiu morrer com a verdade do que ficar vivo com a covardia. Temos que ter coragem, força para fazer o que é certo, custe o que custar, por mais que o custo seja alto demais. Tem uma frase que diz: sabe quanto vai ser preciso para me pagar o débito com Cristo? É impossível. Mesmo se eu tivesse 1000 vidas, eu nunca conseguiria pagar o débito que eu tenho por Ele. Por isso, todo sacrifício que eu falo, eu não quero fazer, e é isso mesmo, eu não quero. Nós não queremos, a carne não quer, mas vamos obedecer a palavra de Deus, porque isso é o mínimo a ser seguido, para sermos bons servos. Amém? O sacrifício de Cristo é perfeito e pode nos regenerar.